Pois é. Fernanda, vamos começar então de polêmica. O que aconteceu nesse podcast que não foi o nosso? Era um debate? Era um debate. Na verdade, esse debate tinha de um lado aí duas mulheres que se apresentavam como feministas, bruxas feministas, na verdade, e do outro lado seriam duas cristãs. Dentre elas, uma era a Eduarda Campopiano, que é vereadora, e durante essa entrevista, o que aconteceu, Vilela? Eu até tentei assistir um pedaço para a gente conseguir falar com mais propriedade. Também vi. Começou uma discussão lá, né? Exatamente. E a gente percebe que em diversos momentos, essa pessoa que se apresenta como feminista, né, porque a gente não tem o nome dela, ela tenta diminuir a Eduarda, ela fala que Eduarda é muito jovem, que não era para estar lá, que Eduarda é muito vazia. E isso vai se acalorando, essa situação, até chegar ao ponto que ela começa a assediar a Eduarda, porque a Eduarda usou depois as redes, ela fica muito indignada e fala, olha, se fosse um homem nessa situação, não com certeza... Não vamos falar o que foi dito, porque... Exatamente. Né, vamos deixar um suspense aí. Ela fala, sairia algemado daqui. E veio uma comoção muito grande das redes sociais, muita gente defendendo a Eduarda, outras pessoas falando que não foi desse jeito, que dependia da interpretação. E aí a produção convidou a Eduarda para participar aqui com a gente, né? Já está na linha aí, o Homer? Vamos lá, coloca ela. Fernanda, faça as honras aí. E o pessoal está perguntando se estamos ao vivo. Estamos ao vivo mesmo aí. Estão chamando de cabelo de ninho de passarinho. Imagino que é um meu aí. Será que não é o meu? Não. Deve ser. Mais os caras são. assim? Não, estão sempre zoando meu cabelo. Só pode. Os caras estão falando que cortou uma fala aí. Teve uma. Cortou, o diretor? Você sentiu que só cortou uma fala? Foi do foi do Homer que cortou. Foi ele esqueceu de apertar o botão. Foi, isso. Com certeza. Tá certo. Então vamos lá. Eduarda já está aí conosco. Oi, Eduarda, boa noite. Boa noite. Seja bem-vinda ao nosso Notícia Limitada. Muito obrigada pelo convite e pelo espaço, gente. É um prazer estar aqui mais uma vez. Prazer é todo nosso. Eduarda, eu queria pedir para que você explicasse para a gente o que aconteceu nesse debate em que você participou e que acabou caindo no conhecimento de todas as pessoas depois que tiveram alguns trechos expostos, principalmente nas redes sociais. E como as pessoas apontaram que você é a vítima dessa situação, nada melhor do que você mesma para contar para a gente o que de fato aconteceu. Bom, o que de fato aconteceu foi o que o próprio Vilela ele apresentou. A gente foi fazer um debate e é natural que num debate os ânimos se aflorem. Eu já participei de muitos debates, é uma das coisas que eu mais faço, na verdade, quando a questão é produção de conteúdo. Então eu estou acostumada com isso, eu estou acostumada com briga, eu estou acostumada com grito, eu estou acostumada a ouvir xingo, tudo bem, faz parte. Agora, essa mulher, o nome dela, o nome de verdade dela eu não vou falar aqui, porque ela mesma não usa esses nomes nas redes sociais dela. Ela se apresenta como Savani Shakti, e a Savani, do nada, no meio do debate, quando ela começou a falar, como vocês já disseram, que eu nem devia estar lá, porque eu sou muito nova, e que eu não sei do que eu estou falando, eu viro para ela e eu falo, se eu sou muito jovem, eu não devia estar aqui, você não devia ter aceitado vir debater comigo. E eu falo para ela, você é dissimulada. E no momento em que eu falo isso, ela vira para mim, fala o que ela falou, que eu prefiro não repetir, até pelo constrangimento e também pelo algoritmo, porque eu não sei como é, uma coisa um pouco sensível, para não prejudicar a live de vocês. Não vou falar a palavra, mas ela fala que queria ter inteira, alguma coisa assim, né? É isso. Ela solta muitas frases de cunho sexual extremamente explícito durante toda a gravação. São praticamente 2 horas de gravação, se eu não me engano. Essa não foi a única vez que ela falou isso. Ela também faz uma analogia com se ajoelhar na frente de um padre, por exemplo, numa missa. Enfim, ela falou muita coisa bizarra ali. Esse foi o trecho mais marcante, foi o trecho que mais viralizou. Depois disso eu fiquei extremamente nervosa, porque eu nunca tinha passado por uma situação como essa. Eu já debati inclusive com atrizes pornô e nenhuma delas nunca me tratou dessa forma, todas foram mais respeitosas. Então aquilo ali foi algo que me chocou muito. Eu me ausento do estúdio, eu fico coisa de meia hora, 40 minutos do lado de fora, o pessoal me acalmando e tudo mais. E aí eu decido voltar para continuar a gravação, porque todos os envolvidos ali tiveram gasto para se locomover, para ir até lá.
O próprio dono do podcast, ele gasta para alugar aquele estúdio, para fazer aquela gravação. Então, para não prejudicar ninguém financeiramente, nenhum dos outros colegas que estava ali, eu pensei, eu vou terminar essa gravação e aí depois eu vou tomar as medidas legais. Quando a gente volta para retomar a gravação, ela reitera tudo que ela disse, ela continua, ela faz gracinha, ela não se desculpou em nenhum momento. O que ela fez ali ela realmente agiu como se todas as obscenidades que ela falou para mim fossem elogios, como se ela estivesse sendo generosa comigo de falar essas coisas para mim e eu que não estivesse sabendo acatar esses elogios dela. E o que eu já disse na minha rede social, eu digo de novo aqui se a situação fosse o contrário, se isso fosse um homem dizendo isso para uma mulher, ninguém em sã consciência diria que isso não é um assédio. Foi sim um assédio, a gente já tem o boletim de ocorrência feito, a gente está movendo um processo civil contra ela também, e a gente espera que a justiça seja feita, porque maldade não tem sexo. Homens, mulheres podem ser tanto agressores quanto vítimas. E eu acho importante até assim, a Eduarda dividir a situação que ela passou, porque eu como mulher posso falar com propriedade. Quando a gente é assediada, não importa quem está fazendo isso, é altamente constrangedor e a gente demora até muitas vezes, né, Eduarda, para cair a ficha e entender de fato a situação e aquilo que está acontecendo. E se você não traz isso à tona, a gente cai naquela, né, na mesmice de que, poxa, mas será que eu fiz algo errado? Será que foi provocativo? Será que existiu? E não existe um porquê. Né? E quando uma feminista aproveita um momento de debate e usa de uma fala desta, tudo aquilo que se defende, principalmente como feminista, se perde. Porque o respeito é a primeira coisa que ela abriu mão no momento em que ela tenta mexer com o teu emocional para talvez tentar te desestabilizar emocionalmente, te desequilibrar. E você falou que já fez um BO e você pretende agir de que forma agora até para buscar o teu direito, já que você disse que se fosse um homem teria saído de lá algemado. Você pretende levar isso para frente e assim, usar esta situação que você vivenciou, já que você é uma pessoa pública, para que outras mulheres não passem exatamente pelo constrangimento que você passou? Com toda certeza. A última vez que eu participei aqui foi justamente num debate contra uma deputada. A gente estava falando sobre a lei de misoginia, né, que é aquele absurdo de projeto de lei. E esse tipo de coisa acontecer justamente comigo, eu acho que no fundo só reitera o que eu sempre falo. A minha principal crítica ao movimento feminista é a dicotomia com a qual a legislação criada pelas feministas trata o mundo, onde todo homem é retratado como um potencial agressor e toda mulher é retratada como uma vítima invariável. E o que eu sempre falo isso é um absurdo. Não existe como você estipular que somente um grupo é agressor e somente um grupo é vítima, muito menos com base no sexo desse grupo. Mulheres também assediam mulheres, homens também assediam outros homens, mulheres também assediam homens, assim como homens assediam mulheres. Então, se a gente vivesse num país sério, esse tipo de distinção por sexo não existiria. Não existiriam leis que valorizam um sexo, que consideram o outro agressor, o outro vítima. Porque o bandido tem que ser tratado como bandido. O assediador tem que ser tratado como assediador, independente do sexo dele ou do sexo da vítima que ele fez. Então, com certeza eu vou levar isso para frente, porque eu já participei de debates, um debate que eu tive com a vereadora Silvia, da bancada feminista, onde ela disse para mim que não é científico, de forma alguma, afirmar que mulheres também cometem violência desse tipo, violências de cunho sexual. Bom, eu acho que a partir de agora eu posso dizer que eu sou a prova viva de que sim, mulheres também cometem esse tipo de crime. Então, eu com certeza vou levar isso à frente, porque não pode ficar barato. A gente tem aceitado esse tipo de dicotomia há muito tempo. E quando isso acontece em qualquer outra formação que não seja o homem contra a mulher, é tratado como banal. E não é banal. É agressivo, é constrangedor, um ferimento contra a dignidade da pessoa que sofre. Então, a gente vai continuar. O boletim de ocorrência está feito. Quando eu cheguei na delegacia, a delegada já tinha visto o vídeo, né? Ela falou para mim, eu já sei do que se trata, eu vi na internet,
é importunação sexual, vai lá, conversa com o escrivão, a gente vai fazer o boletim de ocorrência. E além desse boletim de ocorrência, que aí vai para a esfera criminal, a gente também está movendo o processo civil para que o dano que me foi causado seja restaurado e para que fique o exemplo, para que se tiver alguma outra pessoa, alguma outra mulher, inclusive, com as mesmas intenções que ela saiba que não é bagunça não e ela não pode fazer esse tipo de coisa. Nós somos adultos e adultos têm que arcar com a responsabilidade dos atos deles. Eduarda, você teria algum problema para você da gente mostrar o trecho do vídeo que ele conseguiu recuperar? Porque Não, tem muita não gente pode mostrar, perguntando, só se for para vocês. Mas né? será que ela não está exagerando? Será que não sei o quê? Então é melhor vocês verem o vídeo e cada um analisar. Diretor, então já que ela não se opõe, a maior parte do pessoal já viu nas redes sociais, mas coloca aí o trechinho, por favor, com áudio. Você vira pra mim e fala, você só tem 22 anos. Mas eu você me só coloco tem como 22 melhor. anos, Você é meu dissimulada, amor. cara. Mas não é, mas qual que é a questão da idade? Não é demérito nenhum. Você Faria toda, garota. Na moral, Junior, manda parar essa porra. Chuparia Na moral, Tu precisa isso tá disso, gravado? garota. Isso tá gravado? Isso tá gravado? Amigo, Por quê? você não Tu vai vai me pagar isso, processar não. por isso? Você não vai pagar essa merda, não. Você não vai Eu processar vou por embora. isso? O que aconteceu? A gravação parou, voltou? O que aconteceu depois disso? Eu tenho comigo o arquivo bruto da gravação, que não é interrompido, que foi o que eu deixei com a polícia. Tá. Ao ar foi, obviamente, com corte, porque foram 40 minutos de corte, né? Eu fiquei extremamente abalada na hora, eu chorei, eu saí do estúdio e tudo mais. Um pouco antes disso, ela já tinha feito outras gracinhas, porque era um debate, a princípio, sobre religião, né? Eram bruxas versus cristãs. E eu tava com a moça grávida que tá do meu lado, é a pastora a Lauane, e a gente tava falando justamente sobre isso, que na Igreja Católica a gente tem o costume de fazer confissões, por exemplo. Os padres, eles aceitam, eles escolhem as confissões dos fiéis. E no momento em que eu falei isso, ela já falou que eu ia para a igreja para ficar ajoelhada na frente de homem, para fazer, enfim. Então, ela já estava nisso há um tempo. E nesse trechinho, se você continua assistindo, ela fala, eu só falei o que eu quero fazer com você, sua... Enfim, aí fala do meu corpo, N coisas. E ela continua. Então, eu acho que não tem como dizer que isso não é um assédio explícito, tanto que a própria delegada falou isso para mim dentro da delegacia, o escrivão falou isso para mim dentro da delegacia. Então, a situação é bizarra, foi cometida por uma mulher, foi cometida por uma feminista, e não tem nenhuma outra feminista se compadecendo desse caso e falando comigo. Nenhum veículo de mídia tradicional que corre para cobrir esse tipo de coisa, quando é o contrário, entrou em contato comigo. Os únicos veículos que entraram em contato comigo são veículos que são conhecidos por ter um posicionamento um pouco mais à direita, e até porque são veículos dos quais eu já participo, né? Tem a Revista Oeste, tem a Gazeta do Povo, que eu já faço conteúdo com eles há um tempo. Então, o único tipo de compadecimento que eu recebi foi por parte do meu grupo político. Os deputados com quem eu tenho contato, os outros influenciadores que são meus amigos, esses meios de comunicação, a própria Brasil Paralelo, enfim, foram essas pessoas que se compadeceram. Os outros meios de comunicação estão agindo como se não tivesse acontecido ou até estão noticiando como se eu estivesse fazendo uma acusação leviana. Então, a gente vai para cima, a gente espera que a justiça seja feita para, como vocês mesmos já disseram, que isso sirva de exemplo, para que esse tipo de mulher entenda que não é porque ela é mulher que ela tem passe livre para cometer crime, para assediar, seja outra mulher, seja outro homem. Eduardo, na verdade eu ia fazer uma pergunta que era mais ou menos no caminho que você foi agora. Eu ia perguntar se... porque basicamente todos os lugares que eu acompanhei pela internet, todo mundo estava criticando a postura que ela teve com você. Você percebeu algum tipo de movimento que defende o que ela fez com você? Alguém foi contrário às suas ideias? Na verdade teve bastante gente, eu vi muita gente, principalmente no Twitter, né? Gente no Twitter falando que... Teve gente insinuando que, na verdade, aquilo ali é tudo uma armação, que é tudo montado, porque nenhuma mulher jamais agiria dessa forma. Teve gente falando que, mas essa Duda não é santa, não, ela chamou ela de dissimulada, como se isso justificasse alguma coisa, e como se ela não fosse, de fato, dissimulada. Enfim, várias postagens, muita gente falando que é triste ver uma mulher reproduzindo machismo. Então, até quando é uma feminista cometendo o absurdo, as outras feministas dão um jeito de jogar o problema na conta dos homens, na conta do machismo, ao invés de assumir, porque o filho feio ninguém quer, né? Ninguém quer saber de filho feio. Teve gente falando que não, isso aí não é assédio, isso é só uma provocação. De verdade, eu acho que se a pessoa diz que isso não é um assédio, é só uma provocação, ela faz parte do problema, porque
ela insinua coisa. Ela, pelo que eu entendi, aparentemente ela é uma mulher lésbica. E ela insinua que, não, porque você não sabe o que é bom, porque você é reprimida, porque você fica nessa caixinha. Imagina o contrário. Imagina se é um homem hétero que vira para uma mulher e fala: você não sabe o que é bom porque você ainda não experimentou um homem de verdade. Então, todas as coisas que foram ditas ali por ela, se você inverte o cenário, todo mundo diz que é um absurdo. Então, graças a Deus, agora a coisa está tomando essa repercussão, vocês estão cedendo esse espaço aqui. Hoje eu acho que eu fiz umas 3 gravações em 3 veículos diferentes para falar sobre isso, porque agora eu acho que ficou grande demais. Mas quando a coisa tomou essa proporção, já estava no ar há quase 48 horas, entendeu? A proporção mesmo, ela explodiu quando o deputado Nicolas Ferreira colocou nos stories dele, no Instagram. Ele foi a primeira pessoa que falou sobre isso publicamente. Ele se manifestou sobre isso antes de mim, inclusive. Ele nem me avisou nem nada que ele ia falar sobre. Ele só se indignou e comentou. Então, obrigada. E agora eu realmente agradeço pelo espaço, porque é importante a gente falar sobre isso, é importante mostrar que mulher também assedia, mulher também violenta, mulher também mente, mulher também agride, porque isso é o que eu sempre defendi, isso é o que eu sempre falei, que não faz sentido que exista toda uma legislação que trate a mulher como vítima invariável, porque quando algo assim acontece, muita gente fica meio sem saber para onde ir. Sabe, tipo, tá, a mulher é vítima, mas a mulher também tá agredindo. Como é que a gente reage? Algumas pessoas têm esse problema de saber como reagir. E a reação tem que ser a mesma. Exatamente a mesma, porque o crime é exatamente o mesmo. Então, eu acho que num país sério, violência doméstica é tanto para homem quanto para mulher. Assédio é tanto para homem quanto para mulher, independente do perpetrador e da vítima. Eu tenho medo de falar algumas palavras e prejudicar a live de vocês, mas sei lá, estupro. Tanto para homem quanto para mulher, independente de quem é o agressor, independente de quem é a vítima. A partir do momento que a gente tiver os criminosos sendo tratados como criminosos de verdade, a gente consegue realmente começar a resolver essas coisas. O que eu recebi de muita mensagem, de muita gente falando isso aí não vai dar em nada porque ela é mulher, isso aí não vai dar nada porque ela é militante feminista, ninguém vai querer cair de pau em cima dela. Então vamos torcer para que essas pessoas estejam enganadas. Eu não me surpreenderia se elas estivessem certas, mas vamos torcer para que elas estejam enganadas. Eduarda, queria agradecer demais a sua participação e a gente fica aqui na torcida para que tudo se resolva. E qualquer novidade que você tenha em relação a isso ou qualquer esclarecimento que você sinta necessidade de fazer, a gente está aqui para te ouvir. Obrigada, viu? Obrigado. Muito obrigada, gente. Obrigada, Vilela, pelo espaço e até uma próxima.